Uma ótima semana a todos vocês que são inscritos aqui no meu canal, que estão assistindo aos meus vídeos. Vamos iniciar mais uma série de vídeos aqui, mais uma série de discussões a respeito de temas bíblicos e judaicos, certo? Esta série se chama Barbaridades da Torá, em que a gente vai dar uma olhada em acusações que geralmente o cristianismo faz em relação ao judaísmo. Aquelas questões que as pessoas ficam assim assustadas em relação ao Antigo Testamento, à Torá, né? Por exemplo, não, os sacrifícios, uma barbaridade quando um judeu, as pessoas até mesmo sem maldade, né, apenas por pura ignorância, dizem esse tipo de coisa. Meu filho, um hebreu, antigamente, quando ele pecava, né, quando ele cometia um pecado, ele trazia um animalzinho, né, mas não é assim. Em primeiro lugar, não eram todas as transgressões que exigiam um sacrifício, tá certo? Existiam outras punições para os sacrifícios. Em segundo lugar, essa ideia de que só se é perdoado com sangue, com sacrifício, é totalmente falsa também, tá certo? Nós veremos isso mais adiante. Outra coisa, os sacrifícios de pecado, né, chamados Korban Khatat e Asham, eles eram trazidos por pecados inintencionais. Ou seja, você não sabia que tinha pecado, aí você lá na frente diz: eita, eu pequei, aquilo ali que eu fiz estava errado pela Torá. Aí você levava o sacrifício. Nós veremos isso. Né? E muitas outras coisas que são acusadas em relação. As pessoas apontam o dedo para a Torá. E barbaridade! Todo mundo era morto por pena de morte. Se você pecasse, mereceria a morte, não sei o quê. Errado, não eram todas as coisas que você ia para a pena de morte, e a pena de morte não era fácil de ser aplicada como vocês pensam que era, né? Veremos também isso, tenha paciência. Muitas outras coisas. Os judeus, aquele povo que se sente muito, se acha, aquele povo que odeia os outros, que reprova, nós para eles somos vermes, não sei o quê. Errado. A Torá não aprova esse comportamento. O Antigo Testamento não aprova esse comportamento. Nós veremos neste vídeo. Né? E muitas outras coisas. No tempo da lei, uma criança, se fosse teimosa, era apedrejada até a morte. Você pode me dizer se isso aconteceu historicamente uma única vez? Né? Nós veremos explicações sobre isso. Não, e as barbaridades, todas elas, todas essas questões, né, que as pessoas arregalam os olhos em relação ao Tanar, ao Antigo Testamento, nós veremos nestes vídeos, tá certo? E é até engraçado, como provocação a esta série, eu vou até fazer uma pergunta. É engraçado, o Novo Testamento, ele está em cima do Antigo, né? Imagine aí você, eu estou em cima de uma cadeira, né? Se esta cadeira for tirada, eu caio. Quer dizer, o Novo Testamento está em cima do Antigo, do Tanar. Se o Antigo Testamento for uma barbaridade, genocídio, não sei, se o Tanar é barbaridade, genocídio, crueldade sanguinária e assim por diante, isso significa, por definição, que a sua crença, amigo cristão, está em cima dessa barbaridade e genocídio. Por definição, né? Porque o Novo Testamento está em cima do Tanar, do Antigo, não é isso? Então, que sentido faz você, enquanto cristão, estar fazendo esse assombro em cima de questões do Tanar ou da Torá? Que sentido isso faz? Não é isso? Que sentido isso faz? E outra coisa que eu preciso dizer antes de entrar no assunto do vídeo, se não der tempo eu falar sobre um desses mitos, eu vou deixar para o próximo vídeo e esse fica como introdução, não sei se vai dar. Mas outra das coisas que eu tenho que dizer é o seguinte, amigo, as coisas que você escuta a respeito de Torá,
a respeito de judaísmo, a respeito de Talmud, a respeito de costumes judaicos, na sua igreja evangélica, meu filho, na sua igreja pentecostal, naquela pregação do seu pastor, que todo mundo considera um bichão, mas esse é um bichão do conhecimento, não pode um homem desse. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Assim, sinceramente, o seu pastor, ele não entende de judaísmo. E ele nem precisa entender. Sabe por quê? Porque ele não é judeu. Ele é do cristianismo. Seu pastor não tem conhecimento de Talmud, tá certo? Seu pastor não tem um conhecimento efetivo e profundo de língua hebraica. Muito provavelmente, alguns podem ter, alguns poucos, tá bom? Mas não sei se é o caso do seu pastor. O seu pastor não tem conhecimento da literatura judaica, de livros de Yehuda Halevi, de Maimônides, de livros judaicos medievais, entendeu? Sefer Haikarim, ele não sabe nem o que é isso. Shulchan Aruch, ele não tem esse conhecimento, meu filho. Mas ele não tem esses conhecimentos e fica na igreja dizendo: os judeus. Eu não sei como vocês vão para uma igreja ouvir um arrogante desse, sinceramente. Como é que você sai da sua casa, deixa de estar em casa fazendo qualquer coisa, por exemplo, lendo um bom livro, ou dividindo tempo com sua família, para irem ouvir uma pessoa falando assim, arrogante? Eu, sinceramente, não sei, né? Eu nunca faria isso. Mas essas coisinhas de costumes judaicos que os pastores pentecostais dizem por aí, eu vou repetir, eles dizem isso para aparecerem, para serem reconhecidos como espertalhões por vocês, por gente como você, que porque houve uma coisinha, uma informaçãozinha judaica, pronto, já é o fim do mundo, já é o alá do conhecimento, né? E não é assim, qualquer pessoa pode pegar uma informaçãozinha, o nome Jacó em hebraico Yaakov, qualquer pessoa pode pegar uma informaçãozinha dessa para dizer num sermão e passar por grande espertalhão, não é? Mas é isso que eu estou dizendo. Essas informações, quando o seu pastor, lá no culto de domingo, naquela pregação pentecostal, disser que o judaísmo tem esses costumes, os costumes judaicos, né? Os judeus, quando tinham 30 anos, saíam andando por aí. Ou então os judeus têm nojo dos gentios. Nós, para os judeus, somos um lixo. Quando o seu pastor disser isso no sermão da sua igreja, você escute pelo contrário, né? Ou então você nem escute. Não saia repetindo. Não, de preferência, não vá nem perguntar a outra pessoa se aquilo é verdade. Porque muitíssimo provavelmente ele ouviu isso de outro sermão. Ou então tirou de um livro pentecostal. Não é? Ele não tem conhecimentos profundos da tradição judaica, dos livros judaicos da Idade Média, do Talmud. Ele não tem esse conhecimento. Ele não reza no Sidur, Shacharit, Mincha e Arvit. Ele não sabe nem o que é isso, né? Então, quando o seu pastor na sua igreja disser aquelas informaçõezinhas do judaísmo que vocês adoram, né? Que vocês adoram essas informaçõezinhas, você, ao invés de sair repetindo ou de sair perguntando às pessoas, eita, é verdade aquilo que o pastor disse? Você nem guarde isso aqui. Nem guarde. Por quê? Até porque o principal da sua crença não tem nada a ver com o judaísmo. O principal da sua crença é o cristianismo, né? Então, gente, eu falo demais. Vamos ficar por aqui. Quase 10 minutos de vídeo. Eu não quero que os meus vídeos sejam longos, porque são poucas as pessoas que assistem aos vídeos longos, né? Então, hoje eu não falei de nenhum assunto, mas no próximo vídeo desta série, eu vou falar sobre o seguinte tema. É verdade que os judeus se acham os únicos, né? Ou é verdade que a Torá só tem a ver com o povo judeu? É verdade que o não judeu, de acordo com a Torá, não tem nada a ver, não tem salvação, não tem jeito para ele? É verdade ou são verdadeiras essas afirmações de acordo com a própria Torá e o Tanar, ou mais conhecido como Antigo Testamento, né? Então, se você gostou desse vídeo, curta e
eu vou gravar esses vídeos para esclarecer essas questões aí sobre a religião judaica. Obrigado por assistir.